Vamos lá. Saudações a todos vocês que me acompanham aqui no meu canal no YouTube. Esse é o canal do Gustavo Conde. Hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer para uma entrevista o filósofo, psicanalista, professor, historiador, grande intelectual, um dos mais importantes do país, Manuel Barros da Mota. Manuel Barros da Mota, muito feliz em falar com você. Um grande abraço. Como você está? Você está no Rio de Janeiro? Está ótimo. Você está fazendo uma figura minha um pouco aumentada. Imagina, você tem um reconhecimento, é referência nacional. A gente vai falar aqui dos seus trabalhos, né? Das publicações que você fez. Eu vou começar dizendo aqui, Manuel, da sua formação, né? Professor desde 1975 da UFRJ, membro da Escola Brasileira de Psicanálise. Você tem vários livros publicados. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros, porque são muitos. Sei. Eu tenho uma função muito forte com relação à edição. Quer dizer, em primeiro lugar, eu dirijo uma coleção na Forense Universitária que edita livros da disciplina que eu ensino na Universidade de Filosofia da Ciência. Nesse sentido, eu divulguei uma boa parte de uma parte do que é essa corrente do estruturalismo francês, não é? Que compreende Michel Foucault, Canguilhem, Poiré e até um filósofo que era um revolucionário, na verdade era um combatente do fascismo que morreu fuzilado, que eu editei a obra completa dele, que foi o Jean Cavaillés, tá? Bem, mas o autor que eu mais editei foi Michel Foucault, de que eu editei 10 volumes. Esse aqui é um deles, da disciplina que eu ensino na universidade, sobre filosofia da ciência, mas eu editei 2 outros do assunto que foi objeto muito importante da minha pesquisa durante muitos anos. Um deles é esse aqui, Segurança, Penalidade e Prisão, e outro, também do Michel Foucault, sobre esse mesmo assunto, que é sobre segurança. Quer dizer, sobre a penalidade, assim, nesse sentido. Esse aqui é o primeiro que trata da psicanálise, porque Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, é um livro que coloca Michel Foucault, Lacan, como um dos grandes pensadores do século XX. Bem, então, esses livros do Michel Foucault, eles foram editados em francês em um volume só. Quer dizer, 4 volumes, numa edição contínua. Com o nome de Ditos e Escritos, sem periodização. E eu fiz por temas, vários volumes, escolhi os tradutores, fiz a revisão das 3.500 páginas e prefaciei tudo. Bem, isso foi um tipo de trabalho. Eu também fiz uma coletânea de casos clínicos, que foi essa aqui, que foi editado pelo Zar. São mais de 20 casos, bem, enfim, de gente da França, da Argentina, até do Brasil, e vai por aí, e da Venezuela, até da Venezuela, porque existe a escola do campo freudiano de Caracas. Aliás, com essas confusões atuais, muita gente está saindo de lá. Então, eu participei da criação da Escola do Campo Freudiano no Brasil, que é uma instituição multilateral. Quando atualmente aqui se faz essa coisa de unilateralismo, à la Trump, a Associação Mundial de Psicanálise, a qual a Escola Brasileira está vinculada com outras, é uma instituição que é contra aquilo que o Le Pen, na França, ataca. Quer dizer, ela é contra essas políticas fascistas, xenofóbicas, nacionalistas. Ela é, essencialmente, uma instituição transnacional e translinguística. Lacan não é de nenhuma instituição e, além disso, o discurso psicanalítico, que é um laço social, uma relação social, que produz efeitos,
não é? Na sociedade, o laço psicanalítico é um laço que, na verdade, tem um efeito de contra a autoridade que oprime ou que gera sintomas, tipo as pessoas que ficam forçadas a trabalhar demais ou que não conseguem trabalhar, ou ainda as pessoas que têm dificuldade na relação amorosa por causa da autoridade do pai, ou da mãe, ou dos irmãos, ou da fábrica, seja lá do que for. Então, a análise é um discurso que é uma conspiração contra o mestre que goza e que se apropria do esforço das pessoas. E o mestre atual é o mestre capitalista neoliberal. A psicanálise, então, é radicalmente, ela é o avesso disso. Lacan dizia que o inconsciente é a política. Manuel, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Sensacional sua explicação. Essa questão das instituições psicanalíticas, você frisou bem. Se não me engano, teve até um problema na França quando tentaram fazer. Acho que o Lacan foi expulso da própria ordem lacaniana. Não tem uma história assim? Justamente pela psicanálise não se conceber uma ordem de hierarquias. Não tem uma história assim na França? Lacan, ele tinha uma certa autoridade, mas de qualquer forma, ele primeiro foi expulso da IPA. Foi expulso da IPA, exatamente. Ele foi expulso da IPA porque, exatamente, ele era contra aquelas normas que existiam no Brasil até pouco tempo, que a pessoa tinha que ser... O psicanalista tinha que ser casado, tinha que ser de direita, e não podia ser gay, etc. Quer dizer, na verdade, se a pessoa tinha sintomas, ela não podia ser psicanalista. O Lacan inventou o passe, inventou uma... Quer dizer, ele se opôs a esse tipo de coisa, e por causa da Maria Bonaparte, que tinha muita autoridade, ele foi expulso. Ele não podia mais formar pessoas. E ele é que tinha feito o programa da escola que o expulsou. Aconteceu isso. Ele foi expulso pelos alunos e que queriam se integrar no sistema que até hoje ainda está aí. Hoje, eles estudam Lacan. É uma história. Aqui no Rio de Janeiro, existem duas entidades da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional. Eles funcionam por cidade, que estudam Lacan. Lacan é estudado em toda a parte. Mas ele ganhou desse ponto de vista, mas, na verdade, foi expulso. Ele foi expulso. Sim. Obrigado. Deixa eu só fazer a intervenção. Pode concluir a história. Ele foi expulso? Ele foi expulso. Aí, quer dizer, ele fundou uma outra instituição que também teve problemas. E a própria escola dele, no fim, foi dissolvida, porque por dentro também as pessoas não aceitavam essa questão do fim da análise, achar que qualquer pessoa que termina a análise pode virar psicanalista. Entende? Eles achavam que tinha que haver uma hierarquia, isso é para eles mandarem, né? O negócio era esse. Deixa eu só... É perfeita a história. O Manuel Barros da Mota conhece profundamente a história de Lacan, enfim, não sei se você traduziu, mas você editou no Brasil obra de Lacan. Antes de entrar um pouco... Eu editei um volume de Lacan na minha coleção, que é a tese de Lacan sobre a psicose paranoica. Foi o assunto sobre o qual eu também fiz minha tese. Só que, na minha, eu acrescentei as coisas que Lacan e mesmo Jacques Miller e outros fizeram depois. Entendeu? A minha tese de doutorado sobre a psicose paranoica é sobre o mesmo tema da tese de Lacan que eu editei na Forense. É o único livro de Lacan que não foi publicado pela Zahar, na coleção dirigida por Jacques Miller. Eu ajudei lá na Zahar, ajudei a editar muitos livros, entende? Da coleção de Lacan. Os próprios escritos, eu tive um certo papel em promover a edição daquilo. E editei, por exemplo, aquele meu, não é? Esse está naquela coleção do Jacques Miller. E há outros, entende? Sobre criança e os seminários todos. Mas essa edição,
a coordenação tinha sido até oferecida a mim. Mas eu disse, não, quem coordena isso na França é Jacques Alain Miller, não tem sentido eu ficar ocupando o lugar do outro, entende? Perfeito, Manuel. Deixa só, eu queria antes de falar, não sei se a gente volta em Lacan mais na frente, mas você tem um trabalho, o seu trabalho de edição do Foucault no Brasil é muito importante. São livros assim que eu me lembro na minha formação na Unicamp, nós líamos toda a coleção, naquele momento acho que eles foram saindo aos poucos, né? Deixa eu só perpassar para o nosso internauta que está acompanhando aqui, tendo o privilégio de ouvir um pesquisador, um psicanalista, um filósofo da sua estatura, porque essa coleção Ditos e Escritos, que foi editada pela Forense, né, universitária, ela é muito importante realmente. Acho que a primeira publicação é de 1984, depois você confirma para mim, mas eu só queria passar aqui, são 10 volumes, gente. Problematização do Sujeito, Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise é o primeiro volume, depois Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas do Pensamento, o terceiro volume é Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema, tudo isso até chegar no volume 10, que é Filosofia, Diagnóstico do Presente e Verdade. Eu não vou ler todos, para não me alongar muito, mas eu queria que você falasse, Manuel, desse trabalho e quanto tempo durou a edição desses 10 volumes. E vou contar um pouquinho como é que foi isso. Pois bem, esses livros, eles foram reunidos na França em 4 volumes, não é? Eles foram reunidos em 4 volumes bem grandes. Esse aqui é um deles. Está dando para ver aí? Sim, está dando para ver. Mas é o mesmo texto ou você fez uma seleção diferente? Não, esse aqui são os volumes originais da coleção na França. Eu separei por assunto. Eu dividi, fiz uma edição diferente. Reorganizou. A minha, ela é temática, como você já enumerou. Não é ali, é cronológico. Quem quiser saber sobre psicanálise vai ter que procurar em 3.500 páginas sem ter ordem. Não tem nenhuma coisa que oriente. A pessoa vai levar um tempo enorme futucando, procurando, etc. Eu dei temas, fiz os temas, dei título, separando, os títulos são meus. Problematização do Sujeito foi uma coisa inventada por mim e esses outros também. Essa edição começou em 1998, por aí, e acabou em 2010. Esses 10... Está entendendo? Levou bastante tempo, porque eu também fiz prefácios. Cada livro tem prefácio de 50 páginas, que eu vou explicando os temas, e atualizando também uma conexão com a psicanálise. Isso não tá dito assim, que tem uma conexão com a psicanálise nos títulos, mas eu fiz indiretamente. Entende? Por exemplo, nesse primeiro, Problematização do Sujeito, é o questionamento que o Foucault faz e o estruturalismo da questão do sujeito. A ideia de que a consciência é o centro da realidade humana e que tudo gira a partir disso, desde Descartes até Husserl, que o ser consciente é tudo. Então, Lacan, quer dizer, Freud antes propôs o inconsciente. E o Foucault coloca que essa questão do inconsciente, não é? É uma questão que atravessa todo o saber das ciências humanas. E que as ciências humanas comuns, quer dizer, a psicologia, etc., elas, na verdade, não são tão científicas assim. E que o que vale é o que Lacan chama de contraciências, a psicanálise de Lacan e a antropologia de Lévi-Strauss. Essa é a ideia da tal arqueologia. Isso me faz lembrar, Manuel, de uma entrevista que o Foucault deu, não me lembro aonde, em que perguntam para ele assim, a psicanálise e o marxismo são ciência? E ele responde assim, a psicanálise e o marxismo são importantes demais para serem ciência. Sim, é um pouco, é bem por aí. É bem por aí, quer dizer, o marxismo, o Foucault coloca em continuidade com o pensamento do século XIX. O Marx, economista, que ele acha que não é tão moderno assim como Keynes, etc., que acha que tem problemas,
mas, quanto à história, o Foucault acha que o Marx fundou um discurso novo, fundamental, assim como a psicanálise. Agora, depois, quando ele fez a história da sexualidade, o Michel Foucault, ele estava querendo um pouco contestar o fato dos psicanalistas terem uma conexão com o discurso capitalista, na medida que é um trabalho que é cobrado. Ele achava um pouco, ele implicava, dizendo, não, estou alugando a orelha. Isso, Michel Foucault. Mas, na verdade, a transferência passa pelo dinheiro. Muito bem. A gente vai conversar dessa conexão aí da história com o capitalismo, do marxismo e desse processo arqueológico do Foucault. O Manuel Barros da Mota eu posso dizer que você é um dos maiores especialistas em Foucault, não sei se você gosta dessa atribuição, no Brasil. Quer dizer, a obra que você editou, os prefácios, né? Quer dizer, muita pesquisa, uma obra de muito fôlego. Eu queria dizer para você, Manuel, que a minha área de pesquisa, linguística, eu trabalho muito com Foucault. A corrente da linguística com a qual eu trabalho, que é a análise do discurso francesa, ela tem Foucault em um dos seus mais proeminentes inspiradores. Sim. Essa linha conecta com Foucault e com Lacan, sem dúvida. Eu conheço até um rapaz que eu estava orientando um pouco, que está fazendo um trabalho sobre pessoas que fazem tratamento com droga, analisando, na verdade, o discurso de estudantes, entende? O tal de Reinaldo. Bem, enfim, e ele vai nessa linha sua. Isso, da teoria dos discursos. Lembrando, enfim, de todo o trabalho que você fez, nós lemos muitos os livros que você editou sobre o Foucault e da importância do Foucault e da densidade, da extensividade do trabalho do Foucault, que é muito extenso, ele escreveu demais, né? E aí, bom, eu quero, a gente vai voltar em Foucault. Antes eu queria te perguntar o seguinte: você conheceu o Foucault, né? Você teve com ele? Eu conheci Michel Foucault aqui no Rio de Janeiro, na época que eu já estava editando O Nascimento da Clínica, não é? Foi o primeiro livro dele que eu editei, que já está na 15ª edição, esse aqui. Esse livro é fantástico. Eu devorei esse livro. Nascimento da Clínica é uma das coisas mais espetaculares. Essa é a edição que você produziu aqui no Brasil? Essa edição foi feita na Forense. É um dos primeiros livros que eu editei, junto com o Normal e o Patológico, que também já tem, assim, já editou milhares de exemplares. Está também na, não sei quanta, 15ª reedição. Entende? São livros já antigos. Esses são da década de 70, por aí. Perfeito. Entende? Quando você como é que ele teve no Brasil com você? Você falou, essa coleção dos ditos, ela é mais recente. Realmente, em termos de edição de Foucault, ninguém editou mais Foucault do que eu. Editar, claro que eu também comentei, porque nesses livros eu fiz um livro, tem 500 páginas, os prefácios. É mais ou menos isso que tem. Então, eu tenho uma certa participação e também fiz um estudo, que é esse aqui, o Nascimento da Prisão, que é um pandan brasileiro do Vigiar e Punir. É uma espécie de Vigiar e Punir brasileiro. Claro, levando em conta, eu falei sobre ele com Foucault, falei com ele na casa dele, pessoalmente. Ele teve várias vezes aqui, entende? Ele tinha contato muito grande no Rio de Janeiro com o Chaim. Uma vez eu estive junto com ele com o Chaim, com outro intelectual brasileiro que saiu do Brasil, que era o Escobar e tal, e com o Foucault aqui e também em Paris, entende? Quer dizer, depois de um certo tempo, ele não quis mais vir para cá. Ele implicou um pouco, porque, na verdade, muita gente aqui achava que ele não entendia de marxismo, que ele era de direita, fora do Rio de Janeiro, no Nordeste. O Roberto Machado, naquele livro dele, Encontro com Foucault, até dá uma boa imagem desses problemas, tá? Embora o Roberto também não fosse assim. Ele gostava muito do Deleuze, eu acho que o Foucault até implicou um pouco,
por causa disso, sabe? Eu era talvez mais, numa orientação mais ortodoxa. Essa Liberal, palavra né? é meio feia, mas eu seguia mais a linha de uma maneira mais estrita do Foucault. Não queria saber de o Foucault. Eu cheguei a fazer o seguinte: no seminário nesses livros, o Foucault diz que o século será deleuziano. Eu depois cheguei à conclusão que isso, quando o Foucault disse que ele, para ler Nietzsche, precisou de Heidegger, eu censurei o Deleuze e coloquei o Heidegger. Eu tirei de uma edição, porque esses livros tiveram 5 edições. Eu não cortei nada do Foucault, eu mudei minha opinião. Eu alterei a minha opinião. Direito que eu tenho de não dizer viva Deleuze. Muito bom. Manuel, deixa eu só dar um alô aqui para o público que está nos assistindo no canal do Gustavo Conde no YouTube. Rosa Beatriz Dias, Devin Silvânia, Carolina Guerra, acabou de começar, Roberto Matucci, Kátia Silene, saudações a todos vocês. A conversa só está começando. E justamente eu quero trazer agora a questão do seu trabalho, né, Manuel? Manuel Barros da Mota, que é o trabalho que você fez aí sobre a questão prisional no Brasil. Deixa eu achar aqui as suas publicações, né? Onde é que está aqui? Crítica da Razão Punitiva, que é um livro que você escreveu. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa elaboração desse livro, que é um livro, acho que você disse que tenta fazer tal qual Foucault fez com Vigiar e Punir com o sistema prisional brasileiro histórico. É isso mesmo? É isso. Pode ser dito assim, é claro que como a prisão tem particularidades, mas ela é alguma coisa que não nasceu aqui só. Na verdade, tem uma inspiração norte-americana. O modelo fundamental do sistema penal surgiu na Pensilvânia, em Nova York. Essa história de prender para recuperar, integrar, etc., a pena como o castigo principal da sociedade moderna é uma invenção dos Estados Unidos. E aqui mesmo, quando a prisão começou a ser montada, o primeiro diretor da Casa de Correção, quem foi? Ele tinha feito uma investigação sobre as prisões norte-americanas, e ele era um diplomata brasileiro nos Estados Unidos, que era enfim, esse penalista brasileiro que esteve lá, não é? O Miranda Falcão. O Miranda Falcão, ele veio de Nova York para vir para cá. Só que a ideia de castigo era o centro da coisa. Com trabalho, havia oficinas, etc. Foi a Casa de Correção da Corte, montada ali na saída do túnel Rebouça não, do túnel que sai do Catete, ali de... Século XIX, isso? Como? Século XIX? No século XIX. Isso começou a ser construído a partir de 1830. Foi criado o novo Código Penal, que colocava a prisão no centro do castigo, ainda com existência de pena de morte. Mas todos aqueles castigos cruéis que houveram, que foram feitos, por exemplo, na família dos Távora, de colocar ferros quentes nas pernas, abrir o estômago, colocar calor, as mais variadas formas. E depois de enforcar, depois queimar e depois jogar fora as cinzas, tudo isso que existia, que era feito com gente como, por exemplo, os judeus que vinham daqui, por exemplo, ele foi só queimado. Se é que a gente pode chamar isso de só, não é? O Antônio José, o judeu, aquele artista, ele foi levado do Brasil e queimado em Lisboa. Então, o sistema antigo de castigos, que era da legislação filipina, era aplicado no Brasil e começou a ser modificado na época de Dom João. Quando Dom João veio, acabou a tortura, que a tortura é legítima. Era o direito de fazer perguntas, se a pessoa não respondesse 3 vezes, já havia uma suspeita. A lei considerava que
o suspeito já era um pouco culpado. Não havia essa teoria da prova, que é preciso provar para poder condenar. Se bem que atualmente se costuma também inventar provas, né? Tem muitas... a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho à frente. Antes eu quero explorar um pouco mais esse teu trabalho de tanto fôlego, que é o Crítica da Razão Punitiva, e queria que você me dissesse agora um pouco do seu processo de elaboração dessa obra, que é uma obra referencial. Eu tenho uma curiosidade, Manuel, já chamaram você em Brasília, por exemplo, alguma comissão do Senado, da Câmara, para você colaborar? Não, quem dá atenção ao meu trabalho são vocês que são da televisão. Eu já falei no Jô Soares, no programa do Rony Von, em outro programa também da TV Cultura, tudo sobre esse assunto. Agora, mas eu digo, coisas oficiais, ninguém nunca me chamou. Esses congressos que, pelo menos nos governos democráticos do PT e do Lula e Dilma, né, esse período que nós vamos falar também um pouco, eles costumavam fazer seminários e congressos chamando especialistas para tentar entender, por exemplo, um problema como o sistema prisional brasileiro, o problema carcerário brasileiro. Eu acho que a sua visão poderia colaborar muito com isso. Quer dizer, nunca ninguém te chamou para poder promover algum tipo de melhoria. Não, eu tinha eles talvez achassem que a minha colaboração ia perturbar as respostas que eles já tinham feitas, entende? Que era achar que a questão é aperfeiçoar o sistema que existe, que há um objetivo normal, que é recuperar, integrar via prisão. Que a prisão, só que a tese do Michel Foucault e o que se observa no Brasil, e não apenas aqui, é que o sistema como tal, juntando gente que delinque, não dá para recuperar, não é possível. Só se a sociedade se disciplinar. É claro que atualmente há uma política para disciplinar, querem disciplinar à força. E qual é o modelo da disciplina automática, do colégio militar? Fila, não sei o quê, é isso que querem implantar nas escolas, até. Só que aí é o fracasso do fracasso, não é? Mas a ideia... Historicamente já comprovado. De querer fazer o sistema penal disciplinar o sujeito, se a sociedade está em crise de disciplina, isso não vai pegar, isso não funciona. Manuel Barros da Mota, queria dizer aos nossos internautas que nós estamos falando aqui de várias questões, porque o Manuel Barros da Mota é um intelectual que tem atribuições e ações em vários campos do conhecimento, sendo que o sistema prisional é um dos motes, digamos assim, do trabalho dele durante a biografia dele. A gente já falou de Foucault, vamos voltar a falar disso, mas situando, né, para situar você que está chegando agora aqui no canal, nessa entrevista que nós estamos fazendo, a gente está falando do trabalho do Manuel Barros da Mota sobre o sistema prisional brasileiro historicamente. E aí você tinha comentado comigo ontem, Manuel, que era um trabalho baseado, em grande medida, naquilo que o Foucault fez com Vigiar e Punir, estudando, né, indo no arquivo. E essa pergunta que eu quero fazer para você, quer dizer, a sua pesquisa, a feitura desse livro, quanto tempo levou? E se você... Levou mais de 20 anos. Ela levou mais de 20 anos. Eu fui na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional e consultei todos os relatórios do Ministério de 1830 até 1930. Como era o estado? Eu até falei com o Michel Foucault que ia parar em 30, porque aí ia ter uma certa tese, entende? Muita gente acha que 30 é o começo do Brasil moderno. E acontece que a prisão ela se regularizou aqui com a República, porque antes havia escravidão. E mesmo que houvesse a prisão para livres, mas o sistema com castigo físico para escravos, mesmo que não funcionasse muito mais depois de 1870, mas de qualquer forma fazia parte do sistema e contaminava tudo.
Então, na verdade, a prisão, a meu ver, e a sociedade moderna no Brasil, disciplinar, as pessoas tendo que respeitar fila, ter que esperar as coisas, não quer, ter que no trabalho não ficar olhando para o lado, não perder tempo. Essa questão toda, todo esse controle que a disciplina implica e que está para além das liberdades, não é? Isso foi implantado aqui no Brasil com a República. É anterior à época de Getúlio. A modernidade, ela acompanha isso. Só que é uma modernidade que já vem em crise. É claro que até naquela época se prendia muito menos relativamente. Entende? Porque havia 60, 70, 80 presos. É claro que a população depois cresceu muito e a taxa de criminalidade também aumentou. Mas, de qualquer forma, a crise começou desde o início. Aí eu parei em 30 porque achava que já era uma prova suficiente. Entende? O Foucault parou em 1850, o estudo dele. Na verdade, ele parou em 1848, com a Revolução de 1848. E ele toma como exemplo uma casa lá de reeducação de menores, que ele considera uma parte que ele chama o carceral, uma rede de controles que vai além da prisão, e que, na verdade, enquanto estava todo mundo em revolta, a revolução estava pegando fogo, lá estava uma tranquilidade total, porque a disciplina penal controlava aquela gente. É a prisão onde o Jean Genet se formou, ou essa casa de correção, cujos exemplos eu cito também aqui no Brasil, porque foi para crianças também, foi o modelo dessas formas de controle para a escola. Né? Perfeitamente. Sim. Manuel Basso da Mota, eu quero agora fazer uma transição, né? Você falando aí desse trabalho que chegou até 1930 no Brasil, Foucault foi até 1848, sobre a questão do sistema prisional, e nós temos, eu quero dar um salto como naquele filme do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Agora a gente dá um salto, né, para o presente, e aí eu quero muito saber a sua visão, porque o sistema carcerário brasileiro deste presente, 2019, nós estamos em 2019, é considerado um dos mais violentos do mundo. Nós temos hoje a terceira população carcerária do mundo, temos um volume de violência muito grande. Eu quero falar depois com você dos massacres de 2017, mas antes que eu chegue nesses massacres, eu queria que você comentasse o que levou o Brasil a ter um sistema prisional tão hediondo, quer dizer, tão absurdo, tão catastrófico como esse que nós temos hoje. Bem, na verdade, quer dizer, claro, a população cresceu, mas basicamente foi toda essa crise digamos assim, a crise da disciplina, que as pessoas na era moderna, a psicanálise dá conta disso, elas se tornaram mais livres com relação à vida sexual, a certas formas de gozo, mesmo ao consumo de alguns tipos de entorpecentes, alguns que não são assim tão problemáticos, mesmo que haja psiquiatras que acham que é um problema grave, como a maconha. Na verdade, quer dizer, a repressão maciça de consumidores colocada como se fossem traficantes, porque, sei lá, vendeu 2 gramas para o vizinho, ou sei lá quem, ou um amigo, toda essa gente é colocada como traficante. Então, isso entupiu as prisões de uma maneira tal e ajudou a criar quadrilhas, sem contar que a maneira com que essas pessoas são tratadas pelo sistema penal é como se eles fossem animais. Eles não estão sendo recuperados, quer dizer, existe gente acumulada, jogada, um em cima do outro, e é claro que a resposta a isso não é boa. E na época do Fernando Henrique, a taxa de encarceramento chegou a ser de 13% a 16% por ano. O resultado, qual foi? Uma rebelião de todas as prisões de São Paulo comandado por celular. Porque, além disso, a modernidade, quer dizer, o fato da prisão não isolar,
é simbolizado pelo celular, que é a tecnologia mais avançada, que congrega todas as tecnologias de informação, tanto que nós estamos fazendo um vídeo, um filme por celular. E o celular é também que permite que os presos se comuniquem com o exterior e delinquem, etc., e acabe com essa mitologia de isolamento. Devasta a mitologia do isolamento, porque eles comandam, inclusive com muita segurança, mais segurança do que se estivessem fora, toda a movimentação do crime organizado. Você bem lembrou o governo FHC, eu tenho que lembrar dos tucanos, do PSDB, do estado de São Paulo, que, a rigor, a percepção mais comum entre especialistas e pesquisadores é que eles acabaram criando realmente, foi uma usina do crime, né? O PCC, enfim, toda essa concepção atrasada essa coisa da punitiva, sem efetividade concreta, né? Para recuperar algum preso, alguma coisa. E nós chegamos. Eu acho que eu queria fazer mais uma transição aqui, Manuel. Deixa eu fazer só uma observação sobre isso. E São Paulo. São Paulo tem 1/3 dos presos do Brasil. É uma coisa mais ou menos, talvez pior, só que lá as prisões são chamadas Golden, douradas. Na Califórnia, onde também houve uma expansão de 450% da população carcerária com esses métodos de ficar prendendo todo mundo. E aqui, no caso, em cima da droga. E o resultado é que uma parte dessa população migrou, foi forçada a ir para o norte, e gerando rebeliões e massacres em outros lugares. Perfeitamente. Deixa eu só dar uma atenção aqui para o espectador, para o internauta que está assistindo a nossa entrevista. Fátima Silva acabou de se inscrever no canal. Muito obrigado, Fátima Silva. O Rogério Matuque me pediu para corrigir o nome dele. Não é Roberto, é Rogério. É isso mesmo, acertei agora. Rogério Matuque, querido. Desculpa, mas no frenesi da leitura eu acabei errando o teu nome. O pessoal está curtindo muito. Mariames Negreiros, caramba, tudo muito rico que comenta as pessoas convidadas para o bate-papo. Esse é muito especial, uma entrevista muito especial com o Manuel Barros da Mota, um dos maiores especialistas historiograficamente da questão do sistema prisional brasileiro. A gente vai falar, e eu quero dizer para os internautas que vocês podem fazer as perguntas. Eu vou tentar fazer as perguntas aqui para o Manuel, e caso eu não consiga fazê-las, eu encaminharei ao querido Manuel Barros da Mota. A gente vai falar do Sérgio Moro, a gente vai falar desse projeto, esse anteprojeto anticrime que ele estabeleceu aí, que tem alguns furos e algumas questões importantes para a gente comentar. Mas antes disso, Manuel, eu queria que você falasse, então, desse momento, quer dizer, você falou de São Paulo, 1/3 praticamente da população carcerária brasileira, mas o que me impressionou muito é que logo depois daquilo do impeachment sem crime, aquilo que costumamos chamar de golpe de 2016, todo o sistema brasileiro, seja ele carcerário ou não, o sistema de governança, as instituições derreteram aceleradamente, moradores de rua, pobreza, violência. E aí, naquela virada de ano, em 2017, nós tivemos 3 rebeliões, 3 massacres muito violentos em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, em Roraima e em Manaus, né? Foi uma virada de ano trágica, eu me lembro, e foi muito triste ver aquilo lá. Muita violência. No Rio Grande do Norte nós tivemos cabeças arrancadas e jogadas por cima da murada lá do presídio de Alcaçuz. Como é que você recebeu, como é que você viu naquele Réveillon essa sequência tétrica, terrível de massacres nos presídios? Manuel. Bem, uma parte dessas coisas já estava acontecendo desde o Maranhão, quando a governadora tinha dito que as prisões estavam aumentando no Maranhão porque a economia ia bem. A filha do Sarney declarou isso. Não é? E lá, por exemplo, houve uma pessoa que tinha roubado um pneu velho que cortaram a cabeça. Então, esse tipo de massacre é uma consequência, digamos assim, essa resposta
digamos, já que nós somos tratados como animais, nós vamos agir como bichos. Na verdade, não se pode considerar que essas revoltas, com esses usos desse tipo de violência, que isso seja política. Foucault considera que a organização dos presos, a exigência de direito para não ficar com frio, nem morrendo de fome, nem um em cima do outro, que os direitos dos presos, eles têm que ser manifestos por eles, de maneira organizada, eles podem ter a sua própria voz, mas têm que recorrer a vias políticas. Essas formas de ação com assassinatos são criminosas também, e não vai resolver nada. Agora, é claro que isso está associado à organização, uma organização que alguns consideram tosca, mas que é uma monstruosidade, que é fruto do sistema, que junta gente demais e pune de maneira errada. E ainda a solução que querem dar atualmente é aumentar a repressão. Não esquecem essa questão das drogas. Sobre isso não se fala. Essas normas aí do Moro, na verdade, ele, como ministro da Justiça, ignorando esse problema, ele não está cumprindo adequadamente sua função. E, além do mais, essas coisas que muitos juristas condenam de facilitar, por assim dizer, um pouco entre aspas, a ação da repressão, quer dizer, com certa licença para quem atira, na verdade, o que se vê é que morre uma quantidade enorme de gente pelo que chamam de bala perdida. Mas essas balas não são tão perdidas. Elas estão na área urbana e vão atingindo gente que circula. Essa é que é a verdade. Então, a política do Estado é uma política, nesse ponto, que fracassou. O Estado tem que tratar, tem que curar, não pode estar calcado exclusivamente na repressão. Não é possível isso. E menos ainda em inventar pena para quem não... quer dizer que ganhou dinheiro com casa que nunca teve, que era dono de sítio que nunca teve propriedade, usufruto de um sítio como visitante não quer dizer propriedade. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu conheço gente até de igrejas que vão a sítios de pessoas ricas, etc. Habitualmente, eles não se tornam proprietários por visitar a casa dos outros. Manuel, aí a gente já entra na pauta mais política que eu quero realmente falar com você, e a questão do Sérgio Moro realmente nesse projeto aí chamado de anticrime. Mas eu queria chamar a atenção, não sei se você viu no detalhe o projeto do Moro, mas basicamente ele relativiza ali o Instituto da Legítima Defesa, trazendo conceitos novos. O STF até já no bastidor já disse que tem muita coisa ali que é inconstitucional. Realmente é um projeto que a gente percebe que foi escrito às pressas para provocar algum tipo de noticiário, mas isso já é também outra coisa. Mas, de qualquer maneira, tem essa coisa que você falou da seletividade. Você tem aí crimes que vão sendo cometidos, como, por exemplo, Flávio Bolsonaro, ligação com milícias, inclusive com o próprio assassinato da Marielle Franco, uma coisa que deveria ser provada, mas eles estavam nessa direção, agora as coisas estão tomando um rumo um pouco diferente. Também uma punição para quem tem usufruto de um sítio, como você bem falou, que é o caso do Lula, que eu vou deixar mais para o final da nossa conversa, para você comentar a questão do Lula, que também está nesse circuito, digamos assim, da sua especialidade, que é a questão do sistema carcerário, que nós temos de dizer, dos direitos dos presos. Mas eu queria que você comentasse, quer dizer, como é que um país que solta um decreto de liberação praticamente generalizada de armas de fogo, sendo até 4 por pessoa, uma coisa assim até um pouco ostensiva, e imediatamente baixa um outro anteprojeto, que é esse do Moro, para apertar e, digamos assim, você tem uma questão de ilicitude, né, do policial, que não vai ser mais condenado se ele matar alguém de maneira que possa ser minimamente suspeita. Quer dizer, é um coquetel, a gente está entrando no moedor de carne, será que é isso? Manuel.
Você me escuta, Manuel? Acho que nós tivemos aqui um pequeno problema na conexão. Vou esperar o Manuel se comunicar comigo. Enquanto isso, deixa eu conversar aqui com vocês. Manuel, a hora que você conseguir falar, você me dá um toque. Deixa eu perguntar para ele aqui se caiu. Me escuta? Então, nós estamos aqui conversando com o Manuel Barros da Mota, editor do Foucault no Brasil, um projeto de 10 volumes sensacional do Foucault, que eu recomendo a todos vocês. Se vocês não conhecem, procurem no Google, você tem pela Florência Universitária. E aqui nós estamos falando, acho que o Manuel vai tentar reconectar, enquanto isso eu vou conversando com vocês. Deixa eu ver como é que está aqui os nossos comentários no canal do Conde. Isso não é educação, é adestramento. Essa questão, acho que a Kátia Silene está dizendo do que a gente está comentando aqui, da disciplina excessiva, né, da militarização das escolas, né? Ela diz na sequência: minha geração foi adestrada, mas tive sorte, fui salva pela leitura, pelos livros. Exatamente. Acho que é o que salva todos nós, né? Marcelo Silva. Alô? Opa, ele voltou. Mas eu acho que tem que estar com muito pouca carga, infelizmente. Aqui, sei lá porque esse celular tinha bastante até. Ouviu? Tá acabando a bateria? Tá, só tem 4%. Ih, 4%? Você não tem como ligar na tomada? Ligar na tomada? Ligar Bem, eu tenho, mas em outro lugar. Você quer tentar? Senão ele vai acabar rapidinho. Eu vou para lá, mas não é aqui, hein? Vamos ver. Vamos ver se funciona. Olha lá, agora um tour pela casa do Manuel Barros da Mota, para ele conectar. Aqui. Você podia pegar o carregador, né? Bom, enquanto ele encontra, eu vou aqui na sequência só dizendo com vocês aqui. Eu já tô aqui. Então tá bom. Conseguiu ligar? Liguei no coiso. Que bom. Tá dando para me ver? Tá dando para te ver, sim, senhor. Grande Manuel. Manuel, eu tinha te perguntado sobre a proposta do Moro. Vou deixar você falando. Pode falar. Você me escuta? Será que caiu de novo? Pode falar. Eu estou ouvindo, mas não estou te vendo. Eu estou te vendo. Pode falar que a gente está vendo você. É? Tá certo. Então, mas era o quê? Eu pedi para você falar sobre o projeto do Moro e esse decreto das armas no Brasil, né? Esse decreto de liberação das armas de fogo. Pois é. Essa questão das armas eu acho também outro paradoxo. Acho que é uma posição que, na verdade, aumenta a insegurança, porque houve muitas declarações feitas pelo atual presidente da República que eram desqualificação de uma boa parte da esquerda, e a verdade é que o candidato, quer dizer, o ex-presidente da República, que seria candidato, mas estava preso, não é? Ele tinha um apoio gigantesco numa boa parte do Brasil, no Nordeste. O Haddad foi eleito lá, quer dizer, houve 47 milhões de votos de oposição. Entre essa oposição, há minorias, há negros, há gays, há uma quantidade enorme de mulheres e mesmo trabalhadores em geral, não é? E uma parte dessas declarações feriam direitos dessas pessoas. Elas podiam ser interpretadas como não sendo isso, há pessoas dizendo, não, gays têm problemas de saúde, não sei o quê, mas de qualquer forma são pessoas que têm direitos. E o resultado é que quem é insultado pode ficar contra. E mais ainda, existem pessoas nessas categorias que podem não ser totalmente, digamos assim, totalmente equilibradas. Uma parte dessa população que tem problema, todas as pessoas têm problema. Do ponto de vista psicanalítico, todo mundo delira,
nem todo mundo é psicótico no sentido de alucinar, mas delírio todo mundo tem. Então, na verdade, essas políticas feriam muita gente. O resultado foi um atentado. Essa que é a verdade. Agora, você vai ainda botar mais arma na mão de muita gente? Uma boa parte da população, 47 milhões, era contra. Não há 47 milhões de pessoas querendo matar os outros. Não é isso. Nem 1 milhão, direi eu. Mas se já houver uns 10 mil que podem ter tendências delinquentes, é preciso não esquecer que o Brasil tem 800 mil presos. Mais de 40% desses não tem nada a ver com crime de morte. É uma parte menor, mas a tendência à agressão existe, a psicose existe. Então, botar arma é, na verdade, tornar mais possível a agressão, inclusive contra o Estado. Essa é que é a verdade. Exatamente. Então, o que adianta ficar colocando 40 carros para proteger, impedir que jornalistas no Palácio possam levantar a câmera, quer dizer, transformar tudo numa relação paranoica de medo. Manuel da Mota, deixa só eu falar pedir um favor para você. A imagem realmente agora, e só falar para o internauta, daqui a pouco eu te devolvo a palavra, porque nós perdemos a imagem do Manuel. Talvez, enfim, agora a gente segue até o fim, assim, vamos ficar na rádio aqui da entrevista com o Conde. A gente escuta você muito bem, né? Mas daí a gente tem que... Eu queria trazer uma outra questão que a gente combinou, que a gente conversou antes, para você falar que é muito importante. E eu queria já deixar essa questão com você, que é justamente a questão do discurso analítico como laço social em choque com o discurso capitalista, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque daí entra nessa esfera sua da análise da pesquisa de saúde mental, que você tem aí, enfim, um trabalho nesse campo também. Você pode falar para a gente um pouquinho disso, Manuel? Não. Bem, o discurso analítico, Lacan considera que a psicanálise é um discurso. Só que o discurso, para ele, não é fala, não é blá, blá, blá. Discurso, para Lacan, é um laço social. Quer dizer, tem um mestre ou um senhor que dá ordens, tem alguém que recebe essas ordens, que produz alguma coisa como efeito disso, que é apropriado por quem manda, não é? Na fábrica, e diz, trabalhe, mas para dizer trabalhar, quando no contrato, o patrão não vai dizer cada dia a pessoa que ele tem que trabalhar. Ele tem que estar lá no lugar naquela hora, porque isso já tem uma coisa escrita que estabelece esse laço para milhares de pessoas, não é? Então, o laço social, o laço do capitalismo no trabalho é esse. Mas isso não só nisso, na escola existe também a autoridade. O professor, na verdade, o discurso universitário não é o discurso do professor que manda. Quem manda são os programas, é o saber estabelecido. A psicanálise é um outro discurso. É um discurso que subverte. Ela não é um discurso revolucionário, é subversivo. Ela admite a existência do mestre, mas ela desautoriza o que ele faz, no que torna uma saída para ele. Não é uma saída de massa, tipo socialismo. É uma saída 1 a 1 de cada um para não sofrer os efeitos da autoridade que faz a pessoa trabalhar demais ou não poder namorar direito, ficar com o fantasma de que o pai está observando ou que o pai vai morrer se for namorar, coisas desse gênero. Quer dizer, o discurso analítico, na sessão, ele faz com que os significantes, quer dizer, aquelas palavras que perturbam, que torturam a pessoa, que aquilo deixe de funcionar. Então, ele é um discurso liberador nesse sentido e subversivo dessa ordem instaurada pelo sistema capitalista. Perfeitamente. Manuel Barros da Mota, eu vou ver aqui mais um pequeno item do nosso roteiro. Eu queria que você falasse, agora que a gente está só com o som, mas dá para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do Lula agora, né? Do quê? Do Lula, o ex-presidente Lula, né?
Sim. O presidente Lula está numa situação, enfim, muito problemática diante do mundo todo. Ele pode, inclusive, ganhar o Prêmio Nobel da Paz, tá com uma força política muito grande no exterior e no Brasil também. E aqui nós temos esse circuito da perseguição do lawfare. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre esses últimos... Eu acho o seguinte, o Lula é um caso histórico extraordinário, porque ele conjuga no Brasil, quer dizer, ele é o modelo do povo brasileiro no sentido de alguém do Nordeste que veio do campo e que se tornou operário na indústria moderna em São Paulo. Então ele é um camponês, um operário, ele é alguém que chegou a presidente da República porque tinha um discurso e propostas novas para o modo de vida dos brasileiros, para poder ter acesso à educação, ao consumo, etc., sem proposta de mudança da ordem social. Não é um discurso pós-comunista, que o Partido Comunista foi integrado aqui, o pessoal do PC mudou de sigla, virou PPS, e estava associado a Fernando Henrique. Aqui, quer dizer, é uma espécie de delírio essa história de comunismo associado ao PT, não é? Não, é um partido que está ligado ao trabalho. Aliás, numa época que acabaram com o Ministério do Trabalho, foi criado por Getúlio, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Na verdade, é uma proposta impotente, porque isso vai acabar, vai chegar um dia que isso não vai mais ser aceito, porque não é possível, não existe isso em país civilizado. Então, o Lula é alguém que é mais, quer dizer, um pós-Mandela também. O Mandela, ele se tornou um herói preso. O Lula prenderam ele depois de já ter feito um grande trabalho, um trabalho importantíssimo, e que ele poderia ainda ajudar o povo brasileiro. O povo reconhecia isto, não é? Alô? Eu estou te ouvindo bem, estamos todos... Então, na verdade, é uma aberração essa história toda, não é? É uma aberração que só a mobilização vai poder mudar. Porque, na verdade, quer dizer, colocar essa autoridade de Curitiba no Ministério da Justiça foi uma manobra para tentar criminalizar, não é? E tentar transformar isso na grande solução para o Brasil. Na verdade, quer dizer, o povo, a proposta, o povo, é claro, está insatisfeito com a taxa de violência que existe, mas, na verdade, querer resolver isso por uma ideia de disciplina que é antiga, que não leva em conta esses modos de gozo atuais, entende? Isso não dá certo. A população vai acabar descobrindo também, porque com todas essas coisas que apareceram aí com relação a todas essas irregularidades que são feitas pelos políticos e até na família do presidente, como estava aparecendo, não é? Eu não tenho uma ideia precisa de todas as responsabilidades que estão nesse caso, não é? Aí desse Flávio Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que se vê que o sistema político como tal, ele está atravessado por N formas de corrupção mesmo. O JBS tinha comprado mais de 1.900 políticos, havia práticas que eram absolutamente comuns, mas o Lula é, nesse caso, uma exceção, porque, na verdade, ele não tem dinheiro fora, etc. Quer dizer, são coisas assim absurdas. Não é? Ele está totalmente fora desse circuito, e é justamente por isso que ele tem sido tão massacrado e perseguido. Manuel, pois é. Você quer concluir, por favor? Quando ele esteve no Congresso, ele esteve por lá e ele ficou escandalizado com o que havia, né? E depois não queria nem mais voltar para o Congresso. Eu acabaria com isso. Ele ficou chocado com o que havia. Agora, quanto a essas coisas de caixa 2, etc., era uma prática que aqui era considerada absolutamente regular, né? Quer dizer, porque, na verdade, a lei não é só o que proíbe, é também o que deixa funcionar pelos lados, pelos meio-caminhos, no interior do sistema punitivo, etc.
existe também aquilo que é consentido, aquilo que funciona apesar da lei, e com lei e tudo. Essa que é a verdade. E que favorece uns e desfavorece outros. E é isso que se vê aí, não é? E a coisa vai muito mais longe no caso do Lula, que eu acho mais espantoso essa história. Morreu o irmão, não tem condições de ter segurança. É uma piada, não é? Pois é, de mau gosto. Manuel Barros da Mota, eu vou pedir para você, a gente vai encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Infelizmente perdemos a sua imagem em função da conexão, mas eu quero te agradecer imensamente e convidá-lo já para um segundo momento para a gente conversar, porque muitas coisas, nós temos muitas coisas, digamos, para ouvir, né? Para ouvir o que você tem a dizer para a gente. Eu, por exemplo, não falei nada e poderia futuramente tratar do trabalho da minha tese sobre essa história de crime, como é que isso funciona, dos crimes de passagem ao ato, né? Exatamente. Então, por isso que eu estou dizendo que, na verdade, esse aqui é só o primeiro programa. A gente vai agendar o mais breve possível, porque conversar com você, além de ser uma grande honra, é um grande prazer. Os nossos internautas aqui estão bastante felizes com o nosso papo. E aí eu vou devolver a palavra para você para fazer as considerações finais e a gente encerrar esse papo aqui Eu gostaria também de agradecer a você e vejo que você sabe captar assim perfeitamente o que o seu interlocutor está formulando, você até ajuda a esclarecer, você lança as questões, mas você também retoma os pontos de vista que são mais importantes, você esclarece, amplia, e pela abordagem assim, multilateral, vamos dizer assim, você leva a coisa longe. Porque eu tenho uma tendência também um pouco a dar umas devagadas. Muito bom. Eu quero agradecer, então, muitíssimo a você. Um grande abraço. Um grande abraço, Manuel Barros da Mota. Essa entrevista vai ao ar depois pela TV 247. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam aqui até esse momento a entrevista com o filósofo, psicanalista, professor, pesquisador Manuel Barros da Mota. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.